Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, Gente que Fala. Nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala. O telefone à sua disposição, WhatsApp 974012235. O telefone que fica à sua disposição é o 50526622, é aqui em São Paulo, e temos também o chat no site da AltV. Participando desta edição de Gente que Fala, a advogada Roberta Rossa. Prazer ter aqui, doutora Roberta. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. A senhora é especialista em negociação e mediação. Exato. É isso? É isso. Depois a senhora precisa me detalhar, por que tanta especificação nesse segmento? Negociação e mediação. Perfeito. É? Uhum. Podemos conversar a respeito. Também conosco o advogado Dávio Zarzana Júnior. Doutor Dávio, bom tê-lo aqui. Bom dia, Zancopé. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E temos temas bastante importantes hoje para tratar. Também conosco é uma parceria que toda quinta-feira nós fazemos no Gente que Fala com o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Essa parceria vem ganhando corpo e nós temos hoje o representante do Ministério Público Democrático, doutor Plínio Gentil. Prazer tê-lo aqui. Muito prazer, olá a todos, uma satisfação participar mais uma vez em nome do Ministério Público Democrático. Agradeço essa parceria para que a gente possa trazer mais esclarecimento. Tem sido muito proveitosa e veicula, né, as ideias de um Ministério Público preocupado com a sua inserção social, com o seu compromisso com os vulneráveis, os mais precisados da ação do poder público. Doutor Plínio, quando eu anuncio movimento do Ministério Público Democrático, eu tenho a impressão que o Ministério Público ainda é pouco acessível à população. A população não tem uma dimensão do que seria o Ministério Público. Eu estou falando como leigo, exatamente isso é que eu sinto quando às vezes a gente conversa com as pessoas e olha, é para o Ministério Público, as pessoas olham assim. A própria expressão, né, que dá nome à nossa entidade, Ministério Público Democrático, pode sugerir que o Ministério Público, como todo, não seja democrático, né, mas não, na verdade não é isto. É uma entidade que foi criada com uma perspectiva de procurar essa inserção de um modo mais intenso. Mas é uma instituição cuja definição constitucional é exatamente a proximidade com a população, com as causas que tocam a todos, com os direitos coletivos, com a defesa do regime democrático. Isso foi uma grande conquista do Ministério Público na Constituição Federal de 88, e que traduz uma preocupação que já era anterior. Antes de 88, já havia setores no Ministério Público do Estado de São Paulo, e eu me incluo neles, que pleiteavam a definição da instituição como a defensora do regime democrático. E há uma passagem histórica, até numa assembleia lá em 1980 e pouco, antes da Constituição, em que se propunha essa definição para uma das leis orgânicas do Ministério Público. E houve uma batalha, né, porque, veja, nós estávamos ainda no finalzinho do regime militar e parecia uma provocação, uma instituição pública pretender-se como defensora do regime democrático. Veja que interessante quantos passos nós demos. Isso entrou na Constituição de 88, ninguém discute isso hoje, não é? E essa definição serve é uma base legal para que os integrantes da instituição possam pleitear essa função. Quer dizer, olha, eu estou fazendo isso, eu estou reivindicando esse direito, eu estou representando aqui uma coletividade, porque a Constituição me dá o papel
de defensor do regime democrático. Eu estou me colocando contra tentativas de desvirtuamento da democracia, porque a Constituição me dá o papel de defensor dessa democracia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou proposta que torna crime a orientação de qualquer procedimento abortivo, mesmo nas hipóteses admitidas pela lei como estupro e risco de morte para a mãe. O projeto de Eduardo Cunha proibia os médicos de prestar informações sobre as possibilidades de aborto legal, mas foi alterado pelo redator Evandro Gussi, que apresentou um substitutivo que restringe o atendimento no SUS às vítimas de violência sexual. Doutor Plínio, doutora Roberta, doutor Dávio, este é um assunto muito polêmico e eu não sei como é que ele chega à população, doutor Dávio. Na verdade, eu tenho algumas colocações para fazer. O ouvinte depois, eu posso fazer agora, porque elas são um pouco mais detidas sobre o tema. Se os outros componentes da mesa quiserem já dar a sua opinião e depois eu dou, sintam-se à vontade também, porque é realmente uma questão que até comentei com o Zancopé, para os ouvintes também que estão prestando atenção a esse tema, que o tempo de 1 hora já seria complicado apenas para nós resolvermos ou debatermos como deveríamos esta única questão, de tal o grau de complexidade que envolve esse tema. Pergunto aos outros componentes da mesa se gostariam de dar a sua opinião sobre o tema primeiro e depois, enfim. Ou então eu posso... Não, por favor, fique à vontade. A gente está torcendo aqui para alguém abrir essa discussão. Que é bastante controvertida, sem dúvida ela é mesmo. Isso. Então, eu fiquei sabendo desse tema, e para aqueles que estão nos ouvindo, eu trouxe aqui um documento que foi elaborado pela Fundação Ford, em 1990. E esse documento ele foi elaborado com vistas, juntamente com a Fundação MacArthur e a Fundação Rockefeller, com vistas ao controle populacional, especialmente das populações de terceiro mundo. O que acontece? Por que eu estou mencionando esse documento da Fundação Ford? Porque simplesmente as pessoas não têm conhecimento disto. E quando eu falo as pessoas, são os nossos colegas, os juristas, os advogados, os promotores. Não é que todos não têm conhecimento, mas geralmente a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo. Então se fala muito sobre a questão do aborto, e mesmo do aborto legal, partindo-se de um pressuposto do colorido que a lei do Brasil vai dar sobre o fato. E não sobre, mas por que se está falando mais sobre esse tema agora, ou nos últimos anos? Então, nesse texto da Fundação Ford aqui, o objetivo dessa fundação internacional para todos os países de terceiro mundo, não só para o Brasil, juntamente com essas outras fundações internacionais, era diretamente e simplesmente o controle da população e do crescimento demográfico. Então, tem uma frase aqui do relatório que fala o seguinte, presta atenção na frase, ó. As mulheres estão no centro do processo de desenvolvimento e o melhoramento de seu status e a extensão em que elas são livres para tomarem decisões que afetem suas vidas e a de suas famílias será crucial na determinação das taxas de crescimento populacionais futuras. Num primeiro momento, quando você vê isso, você fala, bom, mas ele está falando dos direitos das mulheres, no direito que elas... Não é esse o objetivo das fundações internacionais. O objetivo é, nós vamos usar a mulher, nós vamos usar a população para atingimento do objetivo de controle demográfico. Quando você descobre isso, você começa a falar, opa, mas espera aí. Eu pensava que o direito da mulher deveria ser defendido por ser direito da mulher, e não porque eu tenho um objetivo por trás. Essa é apenas a introdução. Sim, doutora Roberta, que é a mulher na nossa mesa. É bastante controvertida essa situação, porque envolve questões aí constitucionais, convicções religiosas, morais, e não é tão simples assim. Eu acho que a deputada Érica Cocai, ela disse que há um conceito moral e religioso na proibição do aborto legal. Então, isso é muito profundo, porque eu acredito que a pessoa que procura um médico, porque ela foi vítima de um estupro,
ou porque ela não quer, de repente, ter pego uma HIV, por exemplo, e ela não ter esse respaldo na hora que ela procura, é lógico que pode haver questões em que muitas mulheres procurem e não necessariamente foram estupradas, dão isso como uma desculpa qualquer, mas não é. Eu acho que o fundamento maior não é esse. Eu acho que é proteger, sim, essa mulher desse estupro, dessa violência pessoal contra o corpo dela. Então, eu acho que, e nesse caso, ela tem todo o direito. Eu não faço parte, o doutor te perguntou se eu faço parte de algum movimento feminista. Eu não faço, mas eu defendo, sim, a liberdade da mulher, dela ter, porque eu sou mãe, então eu fico imaginando a mulher que provavelmente possa ter um filho de um estupro. Lógico, não é, eu estou dizendo isso de pronto, mas eu acho que é muito complicado, porque eu também tenho a minha religião, eu também tenho as minhas convicções religiosas. Mas, de pronto, eu acredito que eu acho um retrocesso, sim, Mas, essa doutora alteração. Roberta, apenas pelo parágrafo que o doutor Dávio leu, não é? Este relatório todo, a mulher é apenas um objeto nessa história aqui. Então, todas as conquistas das mulheres nesse período todo, que vamos colocar no século passado, onde realmente se começou a ter uma evolução, não é? No comportamento referente às mulheres, isso é um retrocesso lá para a época medieval, onde a mulher era propriedade. Sem não é? dúvida. Então, eu acho um absurdo quando ouço um negócio desse aqui. Me assusta, doutora Roberta. Eu também fico assustada, porque eu acho que não está em pauta a vontade da mulher e toda essa luta que a mulher teve nesses tantos anos. Porque é um retrocesso isso aqui. Eu sabe? acho. Na Eu própria me avaliação interessante. das entidades ligadas Sim, sim. ao movimento feminista, ela diz até porque a Constituição fere a Constituição pela laicidade. Como estamos no Estado, fazendo parte de um Estado laico, e temos essa garantia constitucional. Né, doutor? O que o senhor acha disso? Agora, a parte constitucional. Olha, então, Doutor Plínio. Não é? Tem muitas Doutor questões Plínio, envolvidas. quando se defende a Constituição, isso é uma agressão, né? Porque se lutou tanto para ter inserido essa igualdade, os direitos, né? E aí, quando alguém lá com todo o poder diz, olha, o que valia não vale mais. E direitos que estão ainda no plano legal, né? Até chegar a uma igualdade real ainda custa muito. Sim, mas Agora, era um avanço. Sim, tem que estar na lei, né, para a gente poder ter o argumento. Agora, veja o seguinte, eu acho que todos concordamos que alguma coisa vinda do Eduardo Cunha não merece ser levada tão a sério, só que é uma fanfarronice. Antes de ser um retrocesso, antes de merecer o nosso olhar crítico e jurídico e social, é uma fanfarronice e quase uma provocação. Né? Nós temos uma das bancadas mais retrógradas no Congresso da nossa história, e isso vem só se somar a essas pérolas que vêm surgindo por aí. Né? Imagina tornar crime a orientação de procedimento abortivo, impedir o médico de prestar informações sobre possibilidade de aborto legal, mas isso está na lei, no Código Penal de 1940. Exatamente. Nós estamos retrocedendo de 1940 para trás. E aí ele tem um substitutivo que restringe o atendimento no SUS às vítimas de violência sexual. Mas o atendimento no SUS às vítimas de violência sexual já é restrito, já é difícil para uma mulher conseguir fazer ali um aborto legal porque foi estuprada. Ela precisa, muitas vezes, juntar documentos, fazer prova. A criança nasce, faz primeira comunhão e, às vezes, ainda não saiu a autorização, dependendo do procedimento médico de cada caso. E o médico também não vai se arriscar a fazer um aborto em qualquer situação. Né? Evidentemente que está na raiz de toda essa discussão, você vai, lá no fim da linha, você vai parar na discussão de manter a criminalização do aborto ou não, mas não precisa entrar nisto. Né? Agora, essa discussão tem que ser feita, e esse projeto tangencia essa discussão, que é a seguinte: o aborto hoje é praticado, todos nós sabemos, por pessoas que têm recursos para procurarem uma clínica, médicos, estão aí espalhados para toda parte, fazem o seu aborto com toda a
segurança, com toda a tranquilidade, aquilo acabou, ninguém fica sabendo. Qual é o aborto que dá problema, que dá processo, que vai para a justiça criminal? O aborto de quem não tem essa mesma condição social, vai fazê-lo em qualquer circunstância, resulta daquilo um processo infeccioso, ela vai parar no pronto-socorro, e aí o fato é tornado público, é registrado. Vai para a polícia, vira um inquérito, vira um processo, vai parar no tribunal do júri. Então, existe um corte de classe, na verdade, na criminalização, a gente chama secundária do aborto. A criminalização secundária é aquela fase em que as instituições do Estado, polícia, justiça, atuam para cumprir a lei. Esta criminalização pega quase que exclusivamente a mulher de uma classe social que não lhe permitiu fazer o aborto em segurança. Então, nós temos que discutir isso. Quando falarmos de aborto, temos, sem manifestar posição contrária ou a favor, mas essa discussão tem que ser aberta nesses termos, e não nos termos de um projeto ridículo como esse que está sendo apresentado. Aliás, não seria de se esperar, dado o seu autor, uma outra natureza do projeto. Algo a acrescentar? Sim, sim, bastante a acrescentar. Em primeiro lugar, eu respeito profundamente as opiniões dos colegas, das quais eu discordo também frontalmente, porque é disso que é feito o debate no ambiente democrático, na verdade. Claro. Em primeiro lugar, o aborto é crime no Brasil. Então, o aborto é crime no Brasil. Então, essa é a primeira coisa que todos nós sabemos e que deve estar na mente das pessoas. As exceções legais dizem que o aborto é crime, e não que a exceção legal torna o aborto algo moralmente aceitável, por exemplo, mesmo porque a lei não está falando da moral. Uma outra coisa que precisa ser colocada, o ouvinte deve prestar muita atenção nisso e pode fazer a sua investigação na internet, é que Estado laico não é Estado ateu. O povo não foi chamado para discutir os termos do artigo 19 da Constituição Federal. Isso é muito importante, gente. Leiam o artigo 19 da Constituição. Ninguém do povo, ou grupos do povo, foram chamados efetivamente, não por meio de representantes, mas efetivamente, grupos do povo, para dizer, não há uma relação entre Estado e Igreja, mas tudo bem, em que medida não há essa interferência? Por quê? E por que eu estou dizendo isso? O Brasil deve a sua construção, o seu crescimento, muito à Igreja, e a muitas igrejas também. E eu não estou dizendo, porque hoje em dia o maior preconceito que existe no Brasil é o preconceito contra o cristianismo. Ele é aberto, antigamente era velado, mas hoje é aberto. Então as pessoas falam coisas sobre a Igreja Católica, falam coisas sobre a Igreja Evangélica, sem ao menos saber nada sobre o que é a história da Igreja, a influência no direito penal, a influência no direito civil, a influência na construção de universidades e escolas, quem cuida da maior parte dos hospitais e dos serviços sociais no Brasil. Então isso tudo é deixado de lado. Quando você tem... E eu também discordo da questão de que tudo que vem do Eduardo Cunha seria uma coisa errada. Ele deve, sim, ser punido pelos crimes que cometeu. Mas o fato de ele ser religioso não invalida a sua crença, nem o seu projeto de lei. Então, a única preocupação é o cuidado que se deve ter é com a banalização do tema do aborto, sendo pisoteado o princípio fundamental do direito à vida que existe na Constituição Federal. Eu sou um defensor da vida, todo mundo sabe disso, em todas as palestras e todos os eventos que eu participei. E você não vê a Érica Cocai pegando uma faca para enfiar em um feto, embora ela diga tudo bonito, que as mulheres, mas dê para ela um bisturi para ela cortar a jugular do feto. Dê para ela, quando saiu o bebê da barriga da mãe, que foi estuprada. Dê para ela fazer isso. Ela não vai fazer, ela vai tremer, porque alguma coisa na alma dela, na consciência dela, vai falar, opa, peraí, houve uma tragédia do estupro, mas está para acontecer uma tragédia ainda maior aqui no aborto. Doutor Plínio, doutora Roberta, algo a acrescentar? Eu outra vez? Só para... Não, Dávio, interessante. Veja o seguinte, eu tô colocando essas coisas, essa discussão em tese. Eu, como promotor, fiz júri de aborto, fiz acusação de aborto, sei que é crime, essa é uma questão. Mas o ser crime ou não é o pano de fundo dessa discussão genérica sobre o aborto. E aí surge um projeto do Eduardo Cunha, e aí o que me coloca com o pé atrás não é o vínculo religioso dele
Se bem que eu também desconfio um pouco dessa bancada evangélica do Congresso, houve aí uma manifestação de pastores evangélicos, bispos, recentemente, dizendo, olha, essa bancada não me representa. Esse pessoal que está aí usa a base religiosa como um truque para se eleger. E nós não somos crianças, sabemos que isso acontece, né? Então, por isso que eu digo que o projeto que vem dali já vem para mim com um sabor assim esquisito. E uma coisa dessas, veja, nós não estamos discutindo se vamos avançar em relação ao que o Código Penal prevê. Nós estamos aqui com esse projeto retrocedendo, e veja, o Código é de 40, ele já tem essa previsão lá em 40. Nós não queremos nem isto, não me parece uma discussão atual, nem com base na realidade. Mesmo porque, eu insisto, existe na criminalização do aborto, aliás, na criminalização de quase tudo, mas do aborto é muito sensível, né, nessa atuação das instituições. O aborto só chega ao conhecimento da polícia ou do juiz ou do Ministério Público a hora que dá um problema médico, porque aí aquilo se torna público. E só dá problema médico, geralmente dá problema médico, com quem não tem condição de fazer um aborto em condições higiênicas adequadas e tal. Isso tem que ser discutido, não pode ser ignorado, porque é um fato. Ok? Na verdade, a questão é feita aí sem condições higiênicas, mas não deveria nem estar sendo buscado o aborto, né? Então, a contraposição seria essa. Né? Não deveria estar sendo buscado o aborto, primeiro, porque é crime. Então, a pessoa não foi estuprada, a pessoa não está na hipótese legal, nas exceções legais, e vai procurar... Mas aí nós estamos falando em outro aspecto. Mas é o que está acontecendo hoje no Brasil, é que estão utilizando a questão do aborto no estupro como se fosse todo mundo vai agora. Mas aí é uma festa, outra, né? Aí é uma outra discussão. Método anticoncepcional. Por quê? Discussão. Porque o projeto de lei 5.069 de 2013, que é esse projeto que está discutindo toda essa questão, a base, a fundamentação do projeto está aqui, acho que todos leram o projeto. Por que está sendo feito esse projeto? Por causa de uma questão chamada objeção de consciência. Surgiu o projeto porque médicos não querem fazer o aborto. Porque eles sabem que o que está lá dentro não é o corpo da mulher mais. Não é o direito ao corpo da mulher. É um novo ser humano criado na concepção. Tudo bem, mas então, a coisa é bem mais complexa. Tanto que é crime contra a vida, né? A vida do feto. Perfeitamente. Não, mas é crime. Esse aspecto de ser crime, ninguém discorda. Sim, mas eu digo, claro. se nós não falamos isso... Mas ninguém questiona. Exatamente. O fato crime do aborto não se questiona. Se a gente não fala isso agora, por exemplo, essa sua frase é emblemática. Ninguém questiona. Mas os jovens estão indo porque eles pegam as exceções e está havendo, na prática, por estudos até, que agora a gente não tem aqui, banalização do aborto. Ah, não, eu fui estuprada. Foi mesmo estuprada? Cadê o exame de corpo de delito? É isso que o projeto está falando. A exceção legal foi? Tudo bem, que pena. Então, exceção legal vai ser aplicada, conforme o direito brasileiro. Então, vamos ver lá. Houve mesmo estupro? É isso que o projeto está falando. Né? É isso que eles estão falando. São exceções. É verdade? Então, não está se querendo tirar. Por isso que eu acho que não é um retrocesso. Na minha opinião, é um avanço. Porque senão vai haver... Já está sendo banalizado o aborto no Brasil. Se não se faz isso... Qualquer pessoa vai falar, foi estuprada, o médico vai lá, não tem objeção de consciência e faz o aborto. E acabou, fica por isso mesmo? Esse é um tema muito polêmico, sem dúvida alguma, suscita muitas discussões, mas o aspecto que o senhor colocou é inquestionável, é crime e acabou. Agora, as variantes, até porque chegar no SUS e imaginar que, olha, eu fui informar lá que eu fui vítima de... Nenhum médico faz um aborto assim, sem essa prova do estupro. A questão é como é que vai se fazer essa prova? Porque nós estamos Se for falando esperar do o processo público. criminal, não Nós estamos dá falando tempo. do serviço público. Ninguém bate a porta do serviço público e diz, olha, aconteceu isso comigo. Para se chegar a um serviço público numa situação abortiva, existe todo um processo, existe todo um questionamento da situação. Então, é outro item que nós teríamos que abordar. Hoje é quinta-feira e, como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala e aos debatedores. Um novo método de atendimento médico oferecido pela FIPESP, um atendimento diferenciado, mais assistencial, que benefício poderá trazer ao associado, Gisele?
Então, Zancopé, essa nova forma de atendimento pretende resolver parte dos problemas dos associados, podendo até ajudar a evitar possíveis congestionamentos de emergência nos hospitais. Essa mudança foi uma sugestão da Coordenadoria de Saúde da AFPESP e contou com o apoio da diretoria executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal, que acreditaram e encamparam a ideia. E desde o dia 1º de setembro deste ano, a AFPESP passou a atender os servidores associados no ambulatório médico da AFPESP, que agora conta com um clínico geral e mais 3 especialidades. E qual o endereço desse ambulatório, Gisele? O ambulatório está no centro de São Paulo, bem próximo da sede social, a rua Venceslau Braz, 206, segundo andar. O horário de funcionamento é comercial, das 8 às 17 horas, até atendimento nos períodos da manhã e da tarde, das 8 horas ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas, respectivamente. E quais as especialidades médicas que são oferecidas? A entidade manterá à disposição dos associados médicos especialistas em clínica geral, cardiologia, endocrinologia e geriatria. Mas para ser atendido por qualquer uma dessas especialidades, o paciente deverá agendar uma visita, uma primeira consulta com o clínico geral, que após avaliar os seus sintomas, o encaminhará à especialidade médica específica, caso haja necessidade. De acordo com a coordenadora de saúde da AFPESP, Esther Rodrigues, essa modalidade de atendimento é capaz de resolver até 85% dos problemas de saúde da população, pois o tratamento é voltado mais para a prevenção e melhora da qualidade de vida. E para obter mais informações sobre o novo modelo de atendimento médico implantado pela associação, acesse o site www.afpesp.org.br. Gisele, mais uma vez, agradeço a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. O Gente que Fala, essa parceria Gente do MPD que Fala, retornará em instantes. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe!
assine a petição. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. No nosso Gente que Fala desta quinta-feira, Gente do MPD que Fala, uma parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje, Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, advogada Roberta Rossa, que é especialista em negociação e mediação, e o advogado previdenciário, Dr. Dávio Zarzana Júnior. Ok? Ok. Meio... O Zarzana. Tá, perfeito. Perfeito. Oposição entrega novo pedido de impeachment. Parlamentares da oposição entregaram ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de novo ele, o novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pedido foi apresentado, foi elaborado pelo Hélio Bicudo, pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Inicialmente, a oposição planejava fazer um aditamento ao pedido já existente para incluir as pedaladas fiscais de 2015, como é chamada a prática de atrasar ou de incluir, né, repasses por... Olha, é uma confusão tão grande, que o doutor Hélio Bicudo e o doutor Miguel Reale apresentaram um pedido de impeachment e o Eduardo Cunha mandou de volta que eles tinham que reconhecer firma. Não serve, tem que reconhecer firma. Então trouxeram aqui e foram ao cartório, né? Interessante, Hélio Bicudo. Deve estar habituado com coisas inautênticas, né? E precisa tomar cuidado. Ninguém melhor que ele para saber os cuidados que tem que tomar, né? Pedi para o Hélio Bicudo e para o Miguel Reale que vá ao cartório, vocês dois se dirijam ao cartório para reconhecer a firma. Se são vocês mesmos. Né? Será que são vocês mesmos? Ou algum suíço, né, que está aqui. E agora eles acrescentaram disfarçado. O comportamento deste ano que a presidente teria repetido, né, o que fez o ano passado, quando era um mandato diferente do que estamos agora nesses 9 meses. Doutora Roberta se assusta, né, doutora Roberta? Eu assusto mesmo. Agora... Pois não. Não, à vontade, à vontade. Me parece que agora não tem muita saída para o presidente Eduardo Cunha, porque, afinal, ele, em declaração, falou que a presidente só poderia ser responsabilizada por crimes cometidos na sua gestão. E me parece que esse adendo aí ao pedido de impeachment refere justamente às pedaladas fiscais que foram cometidas nessa gestão da Dilma. Então, acredito que agora ele não tem para onde sair, a não ser que ele encontre aí um outro meio de sair dessa, mas nós estamos vivendo numa política que vale tudo na política, né? Então, eu acredito que possa encontrar alguma outra questão aí que vai invalidar isso, mas eu acho mais difícil agora. Hein, doutor? Olha, já falamos aqui sobre essa história do impeachment, ela começa a ficar engraçada para mim, porque, olha, esses parlamentares, esses partidos da direita que estão aí, para mim eles não querem impeachment nenhum, porque eles já estão no governo. Eles estão ali, eles dominam vários setores do governo, estão fazendo da presidente uma marionete dos seus interesses. E para que eles querem impeachment? Então, eles querem ficar ameaçando, me parece isso, né? Acuando a presidente com essa história de impeachment. Então, vem pedalada, vem não sei o que, na verdade, para mantê-la ali direitinho, domada, sem que ela levante a voz e continue. Porque esse pessoal já está no governo.
E se você for olhar essas razões do impeachment na legislação, você vai ver que são tantos detalhes, são tantas coisinhas, são tantas irregularidades que mal ou bem aqui e ali vão acontecer, que podem provocar um pedido de impeachment, que funciona meio assim. Se o presidente tiver força política, não tem impeachment. Se tiver fraco politicamente, tem impeachment, ou tem uma ameaça de impeachment constante que vai aí se prolongando até onde for necessário. Me parece que é isso. Né? Acho que nem vale a pena mais discutir as questões específicas. O motivo do impeachment agora é aquele papel, aquela... Não me parece que a questão seja essa. Né? A questão é ter um instrumento para sempre estar acuando alguém para que ela, em nenhum momento, pense em tirar a cabecinha para fora da toca e modificar as coisas. Do jeito que está muito bom para essa bancada da direita, né? E daí para mais. Então ficam ameaçando ali, senhor, né? Porque eles afirmam que são de esquerda, hein? Cuidado. Imagina, hein? Puxa vida. Perigo, hein? Imagina a direita, né? Não, rapidamente, apenas colocar alguns pontos. O que chama muita atenção é o Hélio Bicudo entrando com o pedido. Isso chama muita atenção porque um fundador do PT dizendo justamente, servindo para embasar o pedido, já é uma coisa que chama bastante atenção. Uma outra coisa é que, na verdade, essa aceitação pelo Eduardo Cunha desse pedido é apenas o começo de um processo que é demorado. Então, a gente tem uma noção clara sobre isso. Não é apenas isso que vai tirar a Dilma de lá. É todo um processo que passa primeiro por aqui. A única coisa que eu queria colocar é o seguinte: é público e é notório que todos os partidos políticos, eu não vou dizer todos, mas boa parte dos políticos tem algum tipo de envolvimento com a corrupção. Não é um partido específico, esse ou aquele. Acontece, eu falei isso no programa anterior que eu estive aqui, acontece que existe uma coisa chamada Foro de São Paulo. E tem as atas do Foro de São Paulo, que foram publicadas na internet, depois o ouvinte faz a sua investigação pessoal, tá? O Foro de São Paulo é uma organização supranacional que envolve diversos países da América do Sul. E um dos objetivos do Foro de São Paulo, que envolveu Lula, Fidel Castro, é que jamais saia o presidente da esquerda do poder. Isso é textual e documental. Seja lá por que meio for, lícito ou não. Então, não sei se é a esquerda, ou se é a direita, ou se é o centro. Isso não importa tanto. O que importa é, houve crime? Houve mesmo crime? Houve mesmo pedalada fiscal? Houve? Você não pode ficar aí pelo crime de responsabilidade fiscal. Há uma base jurídica para que você saia. Agora, o que está por trás disso precisa também ser visto. Porque às vezes as pessoas estão falando da discussão do impeachment da Dilma e depois, beleza, aí ela saiu do governo. E vai entrar quem no lugar? Quem que vai entrar no lugar? O Dilma? Quem que vai entrar? Quem que vai ser? Vai ser o Fernando Henrique o retorno? Como assim? E a corrupção deixou de existir nos outros locais? Então, a coisa é bem mais profunda. Novamente, não temos tempo para falar de coisas tão complexas. Apenas para lembrar, você falou do Hélio Bicudo, fundador do PT, também foi vice-prefeito na gestão da Marta Suplicy, que hoje se filiou ao PMDB para disputar a Prefeitura de São Paulo. Doutor Plínio, mudanças no Código de Processo Civil. Caminho direto ao senhor, porque membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não veem com bons olhos a mudança no juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários trazida pelo novo Código de Processo Civil. Isso é bem específico e eu gostaria que o senhor... Eu diria que é específico demais. Demais. Veja o seguinte, parece que... Não sei se é o ministro Fux ou Barroso, acho que o Fux, que faz um elogio a essa mudança. Fux, né? Contrariando esse entendimento, que também não sei se é de alguns, né? De alguns outros ministros, não sei o que é majoritário, no sentido de juízo de admissibilidade do recurso que vai para os tribunais superiores. É aquele que no Tribunal, por exemplo, de Justiça de São Paulo, porque ali já está em segunda instância, o caso foi julgado uma vez lá na vara específica, veio para o tribunal, foi julgado de novo, para não ter esse recurso que não acaba mais. O Tribunal de Justiça, quando há um recurso para os tribunais superiores, ele julga dentro dos parâmetros legais se aquilo tem cabimento
ou se não é protelatório e tal, e ele mesmo admite ou não admite. Então, este julgamento da admissibilidade ou não do recurso passaria para o próprio Tribunal Superior destinatário. Ou seja, o recurso vai, o recurso sobe. E o tribunal lá, para quem o recurso vai, é que vai dizer se aquilo tem cabimento ou não. Se não tiver cabimento, nem vai conhecer do recurso. Não vai tomar conhecimento. Se achar que tem cabimento, julga. O que isso, na prática, em termos quantitativos, faz? Ele acumula os recursos lá no Tribunal Superior. Né? Então, Plínio, o Tribunal Superior já está reclamando. Ele vai ter que julgar se cabe ou não, ao invés do tribunal que está aqui embaixo. Eu posso dizer que seria assim, uma espécie de lavar as mãos, né, da minha responsabilidade, eu passo para frente? Meio que isso, olha, o negócio é com você que sabe se admite ou não. Quem sou eu para admitir? Sim. Vai, resolve você aí. Não é uma... Eu jogo para frente e vou empurrando. Não digo que seja essa a intenção, mas o efeito é um pouco esse, né? Eu sou leigo, e então por isso, uma outra olha, interpretação. veja, pode ser, e por isso que o Tribunal Superior está chiando, né? Está reclamando. Se bem que quem está a favor, efetivamente, dessa medida, diz que 50%, não, Gilmar Mendes é contra, né? Diz que 50% do acervo vai aumentar. O STJ fala em 100% do acervo que vai aumentar. Exatamente. Mas aí limpa aqui embaixo. Aí limpa aqui embaixo o que vai Mas subir. tem a questão do agravo, né? O agravo instrumento faz com que o próprio Tribunal Superior já passa a ter essa medida há muito tempo. Porque com o agravo sobe para o STJ e STF e eles vão, de qualquer forma, eles já discutem a questão da admissibilidade ou não. Né? Então, quem é a favor disso vai continuar como está. Mas eu acredito que vai aumentar, sim, bastante. No mínimo 50%. Eu acredito que vai aumentar a demanda. E vai acontecer. No mesmo sentido. É isso? É isso. Estou lavando as mãos? Mais ou menos. Mas, doutor Dávio, empresa condenada deve pagar juros sobre contribuições não recolhidas. São processos trabalhistas, mas isso já não acontecia? Ela acontecia. Essa é uma questão, eu vou falar dela rapidamente, que aconteceu que uma empresa foi condenada a recolher... houve o reconhecimento de um vínculo empregatício. Em determinado período, vamos supor, de 90 a 2000, uma pessoa trabalhou, a empresa não recolheu as contribuições e não anotava na carteira de trabalho. Foi numa ação judicial, a pessoa ganhou a ação trabalhista, então a empresa foi reconhecido o vínculo empregatício daquele período, né, de 90 a 2000 são 10 anos, nessa hipótese, e as contribuições previdenciárias também têm que ser recolhidas referentes a esse período, né, cada vez que era pago o salário tem que pagar a contribuição previdenciária também. O que era feito, a jurisprudência dominante é sobre a incidência de juros sobre o pagamento dessas contribuições a partir do momento da liquidação da sentença. Tá? Então, ou seja, os juros seriam menores, ou seja, o tempo de pagamento de juros seria menor. E aqui essa decisão que foi tomada por 13 a 12 no TST, bem apertado a votação, é o voto de Minerva, né, foi do Ives Gandra, do ministro Ives Gandra, ele falou que, não, realmente, desde o momento que eram efetivamente devidas as contribuições, é que deve correr os juros, por uma questão, no entendimento dele, de justiça. Apesar de se poder debater sobre a questão da justiça, apenas uma questão rápida, prática. Essa decisão poderá vir a prejudicar futuros acordos das empresas com os trabalhadores. Porque na hora que elas virem, se essa jurisprudência pegar efetivamente, as partes terão maiores dificuldades de fazer uma composição amigável, porque você tem um precedente jurisprudencial que está dizendo para a empresa que no futuro ela vai ter que pagar um valor bem maior referente a contribuições previdenciárias, porque vai incidir juros desde a data que eram devidas as contribuições. A tua expressão me assusta. Há instantes, quando nos referimos ao aborto, o senhor disse isso é crime. É lei, é crime. Isso. Agora o senhor disse se pegar. Se pegar, exatamente. E me assusta. Se pegar porque é na jurisprudência, né? É uma decisão jurisprudencial. Então, na verdade, não é a jurisprudência dominante. É uma jurisprudência que diverge de outras, mas é a mais recente. Então, não sei se está havendo uma mudança de caminho no TST sobre isso. Me assusta a história do se pegar. Mas até a lei, né? Até a lei tem Mas eficácia... é uma jurisprudência, tem a jurisprudência. Propriamente a lei. É que para vocês o termo é a jurisprudência, né? Para nós leigos, pegou ou não pegou? Né? Então me assusta como a maioria não pega, né? Então. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Será, Roberto, se assustou com...
Se a coisa pega, se a coisa... Vocês usam termos jurídicos, né? Eu não estou habituado a esses termos jurídicos. Eu sou só jornalista, e por ser jornalista, curioso. Então... Tá certo, não, tudo bem. Esses termos, né? Em termos, sempre em termos. Em termos, Sempre com uma ressalva. Mas me parece justíssima a decisão. Se a contribuição era devida, tem que ter juro. Deixa de pagar o seu condomínio aí um tempo. Atrasa para você ver se não tem juro desde o primeiro quando você momento nasceu. que atrasou. Né? Então tem. Agora, uma coisa, falou em crime, é uma coisa interessante aqui. Veja o seguinte, é uma prática comum. Se a empresa ou o empresário desconta a contribuição previdenciária do empregado e não recolhe, ele pratica crime de apropriação indébita. Código Penal, artigo 168. Exatamente, também tem esse aspecto aqui. Né? Então é justo que a reparação venha do momento em que a contribuição era devida, exatamente como foi decidido aqui, e que também se verifique a questão do eventual crime, porque provavelmente foi descontada do empregado e não foi recolhida, ou seja, a empresa ficou com aquilo. Isto tem nome, está previsto no Código Penal. Doutora Roberta, a OAB começa a mapear violência contra advogados. O Conselho Federal da OAB lançou um sistema para mapear as violações de prerrogativas dos advogados que envolvam violência física e psicológica no Brasil. Eu achei até interessante essa questão do mapeamento, porque nós não tínhamos isso. Normalmente, quando acontece alguma violação à prerrogativa do advogado, aliás, muitos, principalmente em comarcas pequenas, eu presidi a OAB de Franco da Rocha por 2 gestões, fui presidente da OAB lá, e a gente sabe que em comarcas pequenas, eu vivi muito isso, pouco, mesmo que a prerrogativa do advogado seja infringida, ele procura, normalmente ele não faz nada, ele não denuncia. Por quê? Por medo de represária do próprio juiz, se for praticado um juiz. Um juiz, por exemplo, que não atende o advogado, ele está infringindo a prerrogativa do advogado, ou então que numa audiência em que ele não deixa o advogado falar. Tem várias formas de falarmos sobre a prerrogativa do advogado. Nesse caso... Mas violência física? Então, inclusive, essa questão, quando eu fui ler, diz que um presidente da OAB do Pará disse que nunca houve, no caso dele, nunca houve violência física. Eu acho que eles estão abrangendo aqui. Normalmente, a violência não é física, normalmente ele é mais moral, digamos assim, ou então do que o psicológico. Psicológica. Física, eles estão abrangendo a física aqui, mas é mais difícil, né, doutor? Eu não sei. Mas eu acredito que isso... Física. Eu acho interessante. Nesse caso aqui... Doutor Plínio, físico é o advogado sair no tapa com o juiz. Ou vice-versa. Eu já ouvi várias vezes de advogado, mas assim, de física eu ainda não vi. Eu ia perguntar no que seria essa violência física, porque a psicológica me parece evidente, aliás, deplorável, né? Dávio e Roberta. O juiz não recebeu advogado, mandar tratar de um assunto que é da sua competência, ele tem que decidir, mandar conversar no cartório, não é isso? Tudo isso me parece uma modalidade de violência psíquica, aliás, muito, muito lamentável, né? O promotor, o juiz, tem obrigação de atender as partes, e isso é a sua função. Agora, a física, não sei, é mais difícil. Agora, pensando aqui, eu me lembrei, vocês se lembram de quando foi julgado aquele caso da Isabela Nardoni? Foi para um júri, né? Lembra do pai que era acusado de matar a filha com a madrasta, aquela história? Aliás, uma história para lá de estranha, mas que ganhou... A teria caído. Mas tem ali toda uma discussão, tem uma coisa mal contada. A menina se atirou da janela. Sim, mas veja, com todo o clima que foi criado, quando ele foi ser julgado, o advogado... Eu não lembro quem era. O advogado foi... a população parece que cercou ali o quarteirão. O advogado foi vaiado, foi quase que ameaçado. Quando acho que foi uma advogada, não foi? Eu não lembro quem foi. Eu acho que foi uma advogada. Mas quando entravam ou saíam do fórum, você lembra disso? Sim. Sofreram uma... Não foi essa que a juíza falou, a senhora precisa estudar direito?
Eu acho que ainda teve, tá aí uma ainda teve violência a senhora psíquica. precisa estudar direito, e na verdade a Pois é. advogada estava certa. Eu não sei se é esse caso, mas eu me lembro disso. acho que Isso é um tipo de violência psicológica. Acho que sim, e junto com a física ou ameaça, porque a hora que foi lá para fora tinha uma multidão ali. Mas aí já né? não é no âmbito da justiça, aí está Não fora. não é, mas é né? contra o advogado no exercício da sua Por isso que é o atividade, mapeamento, né? Por isso que a notícia fala em mapeamento, saber Sim. como que aconteceu Não essa... sei se é necessariamente do poder público contra o advogado, ou de qualquer um contra o advogado. Eu imagino que fora. Eu cito sempre um detalhe que acho muito importante, né? Quando nós nós vivemos em São Paulo e temos o universo nosso por aqui. Mas fora daqui, quando você vai pelos chamados rincões, devem acontecer coisas absurdas, né? Então, eu acho que até nesse estágio aqui, nesse ambiente, deve acontecer coisas absurdas que a gente não tem dimensão. Inclusive, a OAB, na gestão até do Urso, em que eu fui conselheira, e a gestão agora Marcos da Costa, eles brigaram muito por essa questão da criminalização das prerrogativas profissionais, inclusive para que os próprios juízes que sofreram, cometeram essas várias questões que os juízes cometem contra os advogados, que eles possam depois, quando aposentados, não terem a sua OAB para advogar. Então, tem essa questão também, que ela é muito discutida. Então, se ele ofendeu o advogado em suas prerrogativas, e isso foi reincidente, isso foi uma questão reincidente, com desagravo, porque tem muitos desagravos nesse sentido, né? E ele pode não ter a OAB depois, porque o conselho da OAB, e ele vai precisar de um advogado para defendê-lo. Né? Só uma coisa, culturalmente, né, o povo pensa que existe uma hierarquia entre o juiz e o advogado. Essa hierarquia claro que não existe, hein, gente? existe. O advogado deve sim respeitar o juiz, mas o juiz deve sim respeitar o advogado. Então, imagina a seguinte situação. Um juiz que, por um acaso, atendeu muito mal o advogado e dá ordem de prisão para ele, por qualquer crime ou de desacato, alguma coisa. Pode ter acontecido alguma coisa ali que, na verdade, faz parte do mapeamento de violência física, sim, nesse momento. Na hora que a pessoa segura o advogado com força e empurra para fora da sala por culpa de um ato do juiz, como reflexo. Então, pode ser que essas coisas também se enquadrem no mapeamento. Não sabemos como vai ser feito o mapeamento. Fora de São Paulo, né? Deve acontecer demais. Tem um histórico disso? Tem um histórico de cenas como essa? Existe, tirado fisicamente, não pessoalmente, mas nós ouvimos os advogados existe, comentando, né? sobre o grito de ordem de prisão. A maior parte realmente é a questão da humilhação, né? Já começa da questão cultural, que nós tratamos os juízes por excelência. Já é uma outra coisa. E frequentemente, na vara, o que acontece é o inverso. O advogado é que é excelente no assunto e o juiz não faz a menor ideia do que está acontecendo juridicamente. Mas, enfim. Aí eu vou acrescentar um dado aí, Dávio, que é o seguinte: por que é que o juiz fica naquele estrado mais alto em relação ao advogado, o promotor tinha um estrado antigamente também ficava, exatamente. Daí vem a palavra parquet, pois é, deve ser aí. Mas hoje fica o juiz ali e ficam todos ali, o réu, as testemunhas, o advogado, o promotor. Por que tem essa altitude aí na posição física do juiz ali? Eu confesso que eu não sei a origem também dessa diferença de altura. Eu sei que deve haver algum tipo de valorização ao senso de justiça e sua aplicação prática, né? Mas eu acho que também não seria necessário esse tipo, porque a valorização da justiça continua se todos estiverem no mesmo patamar. O respeito não vem O respeito não vem do piso. Sabe Exatamente. que entre as técnicas da mediação, até que você falou em mediação, é isso, é mesa redonda, todos no mesmo patamar de altura, digamos assim, e proporcionar o diálogo. Talvez se tivesse essa medida Roberta, no judiciário... tirou da minha boca. Eu tenho um amigo que propõe isso, mas não para mediação, para qualquer audiência. Ele disse, olha, devia ser numa mesa redonda, juiz, promotor, advogados, todo mundo ali, e é ali que a gente vai resolver, porque não tem que ter essa distinção. Quem sabe isso ainda vai existir. Métrica. Lamentavelmente não temos mais tempo. Dr. Dávio Zarzan, agradeço a tua gentileza mais uma vez ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço e a todos os componentes da mesa também pelo debate e aguardo, se for possível, ser chamado novamente para contribuir com a mesa no que for possível. Doutora Roberta Rossa.
Agradeço imensamente o convite, é sempre bom, eu gosto tanto de debates, a gente entra com dúvidas, sai com mais dúvidas ainda. Que bom. Isso é bom, que me faz uma eterna aprendiz. Muito obrigada. Doutor Plínio Gentil, muito bom essa parceria com o MPD, Ministério Público Democrático e Gente que Fala. Então, puxa, mas já acabou? Já acabou. Estava tão bom. Né? Muita satisfação em participar aqui com vocês, Ancopé, Dávio, Roberta. Vejam como é que a gente tem pontos, né, que levam mesmo ao debate. A pauta, nem acabou a pauta aqui, ainda, se a gente fosse entrar por ela aí teríamos que falar de novo do começar Eduardo Cunha. tudo outra vez. E tem mais um item dele aqui. Está aqui no fim. Um abraço, doutor Plínio. Prazer em estar aqui. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.